Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2, como são apenas 2 versículos, eu peço à igreja que leia comigo todos a uma só voz estes 2 versículos aí. Leiamos todos juntos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que ao abrirmos o Teu livro, ó Pai, dele emane a luz dos céus. Esclarece-nos, ó Pai, de todo engano e livra os Teus filhos do erro. Aos crentes que aqui estão, que sejam fortalecidos pela leitura e aplicação das Sagradas Escrituras. E aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que a fé venha pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém. Não nos esqueçamos de alguns princípios que norteiam os nossos estudos aqui da carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos falando, Timóteo é um jovem pastor, então Paulo plantou a igreja na cidade de Éfeso e depois, posteriormente, ele coloca Timóteo na liderança dessa igreja. Então, portanto, nós estamos falando de uma igreja jovem também. Alguns estudiosos apontam que quando Paulo escreve esta carta, a cidade ou a igreja na cidade de Éfeso não tinha mais do que 10 anos, ou no máximo isso. E lembrando também das características da cidade de Éfeso, uma velha cidade com as suas peculiaridades. Se você ler a plantação da igreja de Éfeso, que está em Atos, capítulo de número 19, nós lembremos que é uma igreja extremamente idólatra, com práticas pagãs, altares idólatras, havia a prática de prostituição cultual, ou seja, as prostitutas cultuais nos templos, principalmente da Diana, né, a Afrodite, Diana dos Efésios, né, Afrodite nos termos romanos. Então, esse pessoal se converteu, e essas peculiaridades da cidade acabavam se refletindo dentro da igreja. Então, portanto, Paulo vai tratar aqui, nesses 2 versículos, ou vai direcionar nesta perícope explicitamente a 2 grupos de homens e mulheres, homens idosos e homens jovens, mulheres idosas e mulheres jovens. E ele vai tratar de uma questão muito interessante. Ele não vai tratar de um problema existente, mas vai prevenir Timóteo para que ele não caia no erro nesta igreja, no exercício do poder. O poder é algo que é engraçado, como que ele corrompe os nossos corações. Eu compartilhei com os irmãos na quarta-feira passada aqui, eles riram, né, mas eu vou repetir aqui, né? Na última campanha que teve lá da Amazon Day, né, o Prime Day da Amazon, nós compramos o Fire Stick lá, que transforma a TV em Smart, né? E aí o meu filho está se agraciando, né? Ele descobriu que a Alexa responde por comando de voz, e ele está num diálogo intenso com a Alexa lá, que chega a ser engraçado. Mas para abrir o aplicativo da Netflix, tem o botão da Netflix, mas ele gosta de falar com a Alexa. Alexa, abrir Netflix. Eu falei, mas filho, por que não apertar o botão e dar ordens que é mais demorado? Ou falar que é mais demorado? Ele, pai, eu gosto de dar ordens. Você pode achar engraçado, mas como que o nosso coração, né, com um mínimo de poder, no caso dele, né, nós já somos propensos e gostamos de sujeitar pessoas debaixo de nós, ou que pessoas obedeçam às nossas ordens, né? Eu gosto muito de adágio popular, né? E tem aquele que fala que pobre, quando sobe na gilete, quer fazer discurso, né? E nós somos assim. Com certeza, se você trabalha num ambiente empresarial, você conhece pessoas que, por exemplo, saíram da linha de montagem, se tornaram líderes, ou de líderes se tornaram gerentes, diretores, e pessoas que, quando receberam promoções ou ocuparam um cargo de liderança, se transformaram, né? Com a altivez, gostam de olhar as pessoas de cima para baixo e por aí vai. E, infelizmente, às vezes, na igreja, isso se reflete. Pastores, querendo ou não, estão investidos de autoridade. Presbíteros, no nosso caso presbiteriano, que também são pastores, né? Também
estão investidos de autoridade. Então, Paulo está aqui prevenindo Timóteo dos perigos que o poder da liderança na igreja pode trazer nessa perícope aqui, ou nesse espaço aqui, em relação a essas duas classes de pessoas e suas subdivisões, homens idosos e homens jovens, mulheres idosas e mulheres jovens. Eu quero que você observe aí, folheando rapidamente a sua Bíblia, a linha de raciocínio de Paulo até chegar aqui. Porque ele começa tratando de questões teológicas, no capítulo de número 1, né, os falsos ensinos. No capítulo de número 2, ele vai tratar, digamos, de questões de culto, proceder do culto de vários grupos de pessoas. Nós vimos em especial o proceder das mulheres, aí no capítulo 2, de 8 a 15. Depois ele fecha essa observação para a liderança da igreja, no capítulo 3, como que presbíteros ou bispos e diáconos devem ser. Depois ele retoma um pouco desses falsos ensinos e agora ele traz para homens idosos e homens jovens, mulheres idosas e mulheres jovens. Então perceba como que Paulo vai tratando de vários grupos e vai fechando, digamos, um zoom. Ele vai olhando de forma mais microscópica, né? À medida que a carta vai avançando, ele vai vendo esses grupos de pessoas. Hoje nós veremos, grupo de pessoas, né? Hoje nós veremos esses dois grupos, mas se você observar o restante do capítulo, ou os dois próximos, ele vai lidar com vários outros grupos, né? Viúvas, a liderança novamente, senhores escravos, homens ricos, pobres e por aí vai. Mas hoje, especificamente, nós vamos olhar para homens e mulheres, idosos e jovens dessas faixas etárias. E Paulo vai tratando disso, então, primeiramente ele se dirige aos homens idosos, ou ao homem idoso. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Nessa primeira categoria, então, é interessante aí porque você fala, como que Paulo poderia dizer para Timóteo não repreender um homem idoso? A questão aqui, a contraposição que Paulo faz, é que a palavra repreender aqui, ela tem um tom de repreender com aspereza. Se você está com o seu aplicativo de celular ou tem outra versão aí, algumas versões vai trazer não fale com dureza, ou não fale de forma dura, não fale com aspereza ao homem idoso. E essa é uma grande questão, meus irmãos, que nós temos que observar. Dentro da palavra de Deus, o respeito aos idosos sempre foi uma característica do povo de Deus. Na lei mosaica, por exemplo, ele vai dizer lá em Levítico, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando Jeremias está lamentando a decadência espiritual de Israel, olha que tristeza o lamento dele. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito com os velhos. E às vezes, na posição de poder, trazendo até para dentro da igreja, pastores não conseguem ter essa sensibilidade para com os idosos. E veja bem, a contraposição aqui é de que não repreendas, ou seja, não fale duramente, não exponha em público, não perca o respeito para com aqueles que são mais idosos, antes exorta-os. Aqui é bonito, a palavra exortar aqui tem no sentido de incentivar, no sentido de corrigir com doçura, disciplinar visando o bem. Irmãos, nós temos que olhar aqui algumas coisas interessantes pelo seguinte, como eu disse para vocês no começo, a igreja na cidade de Éfeso é uma igreja jovem. Então nós não estamos falando daquele idoso, Paulo não está se referindo ao idoso que nasceu na igreja e tem 5 mandatos de presbítero, ou enfim, né, está há décadas na liderança. Nós estamos falando de pessoas idosos que se converteram. E, portanto, traziam consigo também, talvez, muitas dessas práticas pagãs que, ao longo do tempo, tinham que ser corrigidas dentro da igreja. Razão pela qual Timóteo deveria ter esta sensibilidade. É bonito também a comparação que Timóteo, ou Paulo faz aqui para Timóteo, para lhe exortar como a pai. Aqui tem algo interessante. O nosso 5º mandamento é honra a teu pai e a tua mãe.
E uma das aplicações que nós vemos nas inferências, né, nos nossos catecismos e na confissão de fé, é de que o que está implícito no conceito de pai e mãe não são apenas pais e mães biológicos, mas todos aqueles investidos de autoridade, seja na igreja ou na sociedade, devem ser tratados como pai e como mãe. Então, Timóteo tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes no exercício da autoridade eclesiástica, ou da autoridade pastoral, ele corria o risco de quebrar alguns mandamentos. E agora, então, ele trabalha observando, ou no segundo grupo de homens, né, se não a idosos, agora ele olha para os homens jovens, ou aos moços como a irmãos. Preste atenção na construção, que as mesmas palavras, né, os dois verbos aí, repreender e exortar, eles vão estar implícitos para os 4 grupos de pessoas. Então você pode ler o texto assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o. Não repreendas aos moços, antes exorta-os como irmão. Não repreenda as mulheres, antes exorte-as. Essa é a lógica do raciocínio de Paulo, que o mesmo procedimento tem que ser para com essas 4 categorias de pessoas. E nessa segunda categoria, então, que nós temos aí, são os homens jovens que Paulo manda Timóteo, ou orienta Timóteo a tratá-los como a irmãos. Também é interessante observar os perigos que você tem aqui, agora no sentido contrário, né? Se a juventude de Timóteo poderia, digamos, fazer ele ficar com o ego exacerbado, talvez a juventude dele poderia fazer também com que os idosos ou os mais moços não o respeitassem enquanto pastor. O conhecido texto aqui do capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, é nesse sentido, né? Às vezes a gente aplica esse: jovem, não despreze a sua mocidade, não bebe, não fuma, não vai em festa. Embora isso seja verdadeiro, não é o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui: ninguém te despreze por ser jovem. Esta é a lógica, ou esta é a advertência que ele está colocando aqui. Porque é interessante, meus irmãos. Um dos problemas que nós observamos na igreja em Éfeso é essas paixões da mocidade que, na carta de Paulo a Timóteo, não tem a ver com sexo ou qualquer coisa ligada à sensualidade. Ainda na segunda carta, ele vai tratar desse problema dizendo: fuja das paixões da mocidade. Aí ele fala: evite as discussões insensatas e absurdas. O que Paulo está dizendo aqui, ou o perigo que Paulo enxerga nos jovens da igreja, não é a questão da perversão sexual ou qualquer coisa desse tipo nesse momento. É a altivez, é o orgulho, é o prazer da discussão, é o prazer de se achar melhor do que o outro, é o prazer de, devido a alguma circunstância, seja conhecimento, seja riqueza, seja beleza física, querer desrespeitar os outros e se achar superior àqueles que são os seus semelhantes. É olhar para os outros com tom de superioridade. Jovens, às vezes, gostam de ficar gastando tempo com brigas até com temas tão tolos, né? E perdem o foco em relação àquilo que é importante no convívio para com a igreja. Fugir das paixões da mocidade, respeitar os jovens, né, os moços como irmãos, está nesse sentido. Não gaste seu tempo ou suas forças enquanto jovens querendo se sobrepor aos demais. Invista seu tempo, como você viu no domingo passado, numa vida para você desenvolver o dom que você tem, meditar nessas coisas, ensinar e crescer. Num tempo de internet, nós somos tão propensos a ficar entrando em discussões tolas, né? Criamos os nossos grupos sectários e queremos ficar divagando a respeito de questões até teológicas que às vezes não dão em nada. E Paulo orientou Timóteo também a evitar essas fábulas, essas discussões inúteis que podem acontecer no meio do povo de Deus. As paixões da mocidade podem nos levar ao desrespeito, então, e esse é um perigo que comumente nós corremos ao longo da nossa jornada cristã e pastores também correm. Terceiro grupo que nós observamos agora na ala feminina é o trato dele para com as mulheres idosas.
E aí é a mesma questão. Aquilo que se aplica, como Paulo deveria lidar com o homem idoso, ele também deveria aplicar ao tratamento para com a mulher idosa. Não exorte-a publicamente, não fale, não exponha as pessoas idosas no meio dos outros, não fale com aspereza, mas antes seja sensato para lidar com essas senhoras como a mães. E isso é muito bonito mesmo, porque aquilo que você tem, ou que se espera, né, que a pessoa tenha em relação à sua mãe, você deve ter em relação às senhoras idosas da igreja, que igualmente como os homens, também têm a sua autoridade, também estão implícitas dentro das aplicações do 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. E você chega no 4º grupo, então, o tratamento que Timóteo deveria ter às mulheres mais jovens, trate-as com toda pureza. Novamente, a preocupação principal de Paulo aqui não é a questão sexual, ele não está principalmente preocupado com o assédio sexual que Timóteo poderia praticar em relação a jovens, embora isso também fosse um perigo. Mas a preocupação de Paulo aqui, principalmente, é com a aparência. Não é com o ato em si, mas são de situações que podem gerar comentários tortos ou comentários precipitados dentro da igreja. Porque essa é uma preocupação que liderança também tem que ter. Não apenas em não fazer coisas erradas, mas lidar com as mensagens que são transmitidas, né? Infelizmente, nós vivemos uma época muito ruim, né, em que pastores muitas vezes querem se comportar como playboys gospels, né, cheio de gracinhas com as mulheres, com as irmãs em Cristo, e aquelas, né, que ele deveria tratar enquanto ovelhas, ele quer ter um outro tipo de intimidade que vai além disso, né? Tem muita ovelha virando gata de pastor aí, infelizmente, ao longo do ministério de muitos. Isso não deve ser feito, né? E mais triste ainda é quando nós vemos pastores utilizando da sua posição de autoridade para assediar mulheres, constrangê-las, e não poucas vezes nós temos escândalos nesse sentido também. Pastores devem ser cuidadosos também em relação até às coisas pequenas, caronas sozinhos no quarto, atendimentos pastorais isolados, sem que pessoas possam estar perto ou acompanhando questões desse tipo. Todo esse tipo de coisa deve ser evitado. Toques físicos exagerados, né, ou que possam insinuar procedimento inconveniente. Mesmo porque nesta igreja, um dos problemas que ela tinha, que serão tratados até na 2ª carta, são de mulheres solteiras e jovens que, vou usar um termo meio popular aqui, que é o que tudo indica, eram meio assanhadas. Na 2ª carta, Paulo vai escrever a Timóteo: pois entre estes se encontram que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ao que parece, quando você junta a 2ª carta com o capítulo de número 2, em que ele trata também a respeito da vestimenta das mulheres e do proceder delas no culto público, fica subentendido que havia um grupo de mulheres assim com roupas indecentes, com comportamento indecente na igreja, muito provavelmente prestavam atenção nos falsos ensinos, ou eram instrumentos de agitação dentro da igreja, nos falsos ensinos enumerados no capítulo 1, e isso havia problemas, ou trazia problemas dentro da igreja. A orientação de Paulo a Timóteo é: sai de perto dessas mulheres, não vai se infiltrar nas casas delas, não gaste tempo com essas mulheres no sentido de convívio, mas sim apenas para exortar, repreender, aliás, exortar, né, e não repreendê-las, expondo-as publicamente. Líderes têm que preocupar-se com isso, né, com a pureza e com a aparência do mal que pode acontecer. De forma simples e direta, são essas instruções que Paulo apresenta a Timóteo no pastoreio dessa igreja, a esses 2 grupos de homens e mulheres: homens idosos e homens jovens, mulheres idosas e mulheres jovens. Pastor, diante disso, a famosa pergunta: como que fica a minha segunda-feira?
que eu levo de verdade para eu caminhar com Cristo ao longo do meu dia a dia. Fica primeiro uma advertência para nós pastores, e no nosso caso presbiteriano, pastores e presbíteros, ou ao conselho da igreja, a tarefa que nós temos de exortar e corrigir. Veja bem, Paulo não está proibindo a Timóteo de exortar o idoso. Ele está proibindo, ou corrigindo, ou pedindo para evitar a correção dura e desnecessária que expõe publicamente o idoso. Mas ele fala, exorta-o como a pai. E essa exortação vai se estender ao homem idoso, ao homem jovem, à mulher idosa e à mulher jovem. Em suma, para nós pastores, nós não podemos ter ninguém preferido, nem ninguém preterido dentro da igreja quando o assunto é disciplina eclesiástica, exortar e corrigir. É uma linha muito tênue, né, entre você tratar o pecado com a seriedade que ele exige e não ser complacente, porém você também não ser um tirano com um chicote na mão e usar o remédio, né, para que ele seja pior do que a doença. Mas, com certeza, a complacência, a vista grossa para o pecado, não é a solução para a vida de uma igreja, não é a marca de um bom pastor. Segunda aplicação que eu quero chamar a sua atenção é que aos membros estejam dispostos ou prontos a serem exortados em amor pela liderança da sua igreja, independentemente de você idoso ou idosa, jovem, adolescente, todos têm que estar preparados para serem advertidos biblicamente. E mais do que isso, aprendam a avaliar os seus líderes baseado num desses parâmetros, ou nesse parâmetro, né? Para nós, reformados, uma das marcas da verdadeira igreja, ou de igrejas fiéis, é o exercício da disciplina eclesiástica. Né? Pregação fiel da palavra de Deus, ministração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Eu sei que é muito gostoso você falar, não, na minha igreja não tem disciplina, a gente é paz e amor. O nome disso é aldeia hippie. Né? Talvez pode até ser uma aldeia hippie gospel, mas igreja com certeza isso não é. Pastores, meu pastor é muito legal, nunca brigou comigo, nunca me chamou na chincha, só fica brincando de videogame, futebol e fazendo piada comigo. Isso que é pastor? Não, ele não é pastor. Talvez ele seja um moleque tão irresponsável quanto você. Porque se a liderança da sua igreja, seja enquanto pastor ou presbíteros, no nosso caso também, não te exorta, não te corrige, ele não te ama em Cristo, ou ele não tem zelo pela igreja. Então tenha um coração disposto a ser disciplinado segundo os parâmetros das Sagradas Escrituras e aprenda a avaliar a sua igreja baseado nisso também. Embora não seja algo muito bom, né, não é agradável, às vezes a disciplina é como se fosse injeção. É algo doloroso no primeiro momento, mas que corrige males muito maiores que podem acometer a igreja do Senhor Jesus. E ao pastores e membros, agora aos dois grupos que a gente tem que observar quando Paulo lida com homens e mulheres, jovens e idosos, e no restante de capítulo como será tratado, avaliem e busquem trazer para a sua igreja diversidade, não diversidade segundo o mundo aponta, mas preste atenção que uma igreja saudável é uma igreja formada por homens e mulheres. É uma igreja formada por homens jovens e mulheres jovens. É uma igreja formada por homens idosos e mulheres idosos. Né? O pouco tempo que vocês têm de convívio comigo, eu sou quase repetitivo nesse argumento. Não existe igreja de skatista, não existe igreja de surfista, não existe igreja classe A, não existe igreja de que raio que o parta de grupo que você quiser fazer. A igreja do Senhor Jesus, ela é diversa, de forma que o idoso tem que ter a alegria de sentar perto do jovem e cantar cânticos. O jovem adolescente tem que ter a alegria e educação de sentar do lado do idoso e cantar os hinos. E assim é que a igreja vai crescendo na sua diversidade. Se você quiser criar grupos dentro da igreja, você não precisa de vir para cá, porque o mundo faz isso muito bem. Eu já cansei de dizer isso, né? O mundo, até nos cartões que ele te dá, né? Ele começa lá, latão, prata, ouro, gold, e vai segregando as pessoas de acordo com várias categorias. Lugares para se frequentar, tribos. Na igreja, não.
Na igreja do Senhor Jesus, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, o elo que nos une não são o nosso estilo de roupa, não é a potência do carro que estaciona aqui em frente, não são os lugares que nós viajamos, a idade que nós temos, a escola que nós frequentamos, é o elo de Cristo. É a morte de Cristo e a sua ressurreição que faz com que as pessoas se ajuntem. E assim, dentro da igreja, nós teremos essa diversidade do ponto de vista bíblico. Eu gosto muito aqui do nosso procedimento na igreja, do culto à noite, em que as crianças permanecem no culto. Isso é saudável e bom. Igreja saudável tem barulho de criança, sim. Igreja saudável tem cheiro de criança recém-nascida, pós-banho. Porque isso é muito bom. Então preste atenção que isso, quando uma criança chora perto de você, quando talvez uma criança andar pelo corredor, não olhe de cara feia, não fique recriminando a mãe. É claro que nós esperamos, né, que pais e mães acomodem as crianças, eduquem para participar no culto, mas não fique olhando com repreensão para isso, quando na realidade isso é uma bênção na igreja. A existência desses pequeninos entre nós, cantando juntos, andando pelos bancos, é uma prova de que o povo de Deus não é formado só por quem tem RG ou por quem é maior de idade. Então, essa diversidade, ela é muito boa, ela é muito desejável dentro da igreja, e nós devemos buscá-la com toda a intensidade e com tudo aquilo que o Senhor Jesus trouxer ao seu povo. Isso posto, meus queridos irmãos, assim como na igreja em Éfeso, nós observamos uma série de problemas e uma diversidade de pessoas que eram tratadas, nós também devemos entender isso. Nós, como povo de Deus, se a nossa marca característica, o que devemos buscar é essa diversidade, os diversos grupos que devem ser alcançados pelo Evangelho, mas é um povo também feito de pessoas imperfeitas. Idosos que erram, jovens que erram, idosas que erram, mulheres, jovens que também erram. Mas sendo edificados, exortados biblicamente, em amor, pela graça de Deus, nós crescemos em santidade e em diversidade. Não diversidade como o mundo propõe, mas em diversidade como o Senhor Jesus propôs à sua igreja. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos a existência da sua igreja. Amém?